Nós estamos começando o programa Gestão em Foco, que tem como objetivo levar até você instrumentos para poder analisar a administração pública. Como está a qualidade dos serviços prestados pelos nossos gestores, as suas responsabilidades? O tema do nosso programa de hoje é transparência e controle social. Seremos auxiliados para compreender um pouco mais sobre esse tema pela professora Paula Chammer, de Administração Pública da ESAG. Obrigado, professora. Obrigada, Caio. Carolina Andion, também professora do curso e diretora de extensão da ESAG. Obrigado. Obrigada. No próximo bloco também estará conosco o Jefferson Damer, ele que é administrador público e coordenador do Observatório Social de Florianópolis. Transparência. O que é isso? A gente tem falado tanto em transparência, mas muitas vezes compreender o que leva, o que é preciso conter nas informações dos gestores públicos, que será considerado como uma transparência para o cidadão. Que universo é esse que parece ser tão novo? Transparência tem se tornado um termo até banal, né? Muito usado. A gente fica se perguntando o que é ser transparente, para que serve ser transparente. E eu acho que é importante a gente falar de transparência num contexto das relações democráticas, né? Entre o Estado, os governantes, os gestores também de empresas, também de organizações da sociedade e os públicos com quem ele se relaciona. Então a transparência é um elemento de uma relação entre governantes e governados, né, ou cidadãos e governantes, ou entre gestores empresariais e seus consumidores, seus fornecedores, seus clientes. Então, é um elemento de uma relação. No caso da gestão pública, mais especificamente, o Brasil vem amadurecendo na cultura democrática e as pessoas passam a ser mais exigentes, né, no que esperam dos governantes e também, de certa forma, os governantes são mais exigentes no que esperam dos cidadãos. Porque, como falavas, ela é uma lei, hoje é obrigada a se prestar contas, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que a transparência virou um selo de eu faço a minha parte, por parte dos governantes. Como que nós podemos estar atentos para que essa exigência seja realmente sendo cumprida com qualidade, dentro dos parâmetros legais, e que não é nenhum favor ser transparente? Isso, Cauê. Uma questão que é importante salientar é que nós confundimos muitas vezes o fato de ser transparente com o fato de publicar, comunicar, informar e colocar dados acessíveis. Só que essa é uma parte da transparência, que é a comunicação, que é justamente a informação, o acesso à informação. Mas a verdadeira transparência, ela está relacionada ao próprio ente governamental, seja ele da organização da administração direta e indireta, seja ele de uma organização da sociedade civil, de justamente não necessariamente simplesmente informar, mas também ser transparente nas suas atitudes, ser coerente nas suas atitudes diárias na gestão pública. E aí é que pega, na verdade, porque às vezes você pode ter um monte de informação disponibilizada, mas na sua atividade cotidiana, na sua gestão, você comete uma série de ilícitos, comete uma série de atos que não são explicitados, tem um discurso que é uma, prática que é outra. Então a transparência está muito ligada também a essa coerência entre o que o Estado, né, o governo, enfim, as organizações se propõem para com seus públicos e o que elas de fato prestam. Então, e ter espaços para essa sociedade chegar e reclamar se ela não estiver satisfeita. Até porque, para voltar um pouco àquilo que falavas, é difícil hoje para nós, para o cidadão, o ter acesso, tudo bem, as informações passam a ser disponibilizadas, sejam pelos sites, pelos painéis, né, que algumas gestões já estão aplicando, mas eu, enquanto cidadão, o que eu vou fazer com esses números? Como eu vou compreender esses números? Quem vai me subsidiar de informações para que realmente eu saiba interpretar se esses dados são corretos ou são apenas os dados que estão à mostra, mas a prática, como falavas, é outra? Acho que você toca num ponto muito importante. A transparência, ela não tem um valor em si, ela tem que servir para alguma coisa. Sim. Então, isso que a Carol também falava. Quer dizer, eu posso ter uma série de dados disponíveis na internet ou painel, como você diz, mas para que eu uso esses dados? Então, acho que hoje a gente já está avançando também nesse sentido. A lei da transparência, que você mencionou, então é uma lei que a gente chama de lei da transparência, que exige que os governos prestem diariamente informações sobre o seu orçamento, a execução orçamentária, como estão sendo aplicados os gastos, né, os pagamentos, as contas.
Mas a transparência não se resume a isso, a disponibilizar os dados, é o que eu faço com esses dados. E aí a gente vai entender que a transparência serve a um sistema de controle que envolve a sociedade, os cidadãos, que envolve os órgãos de controle do próprio governo, do próprio aparato estatal, e aí inclui-se os tribunais de contas, né, a Controladoria Geral da União, por exemplo, e os sistemas de controle interno das prefeituras, envolve o legislativo, então a Câmara de Vereadores, ela tem um papel nesse controle e ela usa essas informações para fazer o que a gente chama do controle político sobre os gastos dos governos. Então, as informações servem para um controle que vai além de ver se foi correto, não foi correto, se está legal ou não está legal. Cumprir a lei é um requisito básico, mas não basta cumprir a lei. Então, é também uma questão de cumprimento das regras, por exemplo, que vão determinar quanto deve ser gasto em saúde, quanto deve ser gasto em educação. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, vai verificar se o gasto está de acordo com a lei. Mas hoje, cada vez mais, a preocupação é para, além de cumprir a lei, se as prioridades dos cidadãos, se o que o cidadão entende que deve ser o direcionamento do gasto público, se isso está sendo cumprido. E isso deve estar ligado também ao que os políticos eleitos elaboram nas suas campanhas para serem eleitos. Então vamos tentar quebrar agora essas partes. Então, a transparência é um caminho essencial, um instrumento de controle social, na questão de obrigações de investimentos, né, onde estão os recursos públicos. Um segundo ponto, ela é também um caminho para o cidadão saber se está sendo atendido pelo governo. Mais ou menos isso? O controle social. Como que a transparência auxilia no controle social? Já falavas, o Tribunal de Contas vai observar, a sociedade, as associações, todos esses organismos vão ter esses dados para analisar e acompanhar a gestão. Como é que isso acontece na prática? Uma questão importante é pensar também, porque em geral, como nós falamos transparência, ela se associa muito à prestação de contas, aos números, não é? E de fato, esse é um aspecto importante, quer dizer, quanto foi recebido para uma determinada obra, digamos assim, foi gasto aquilo, foi bem gasto, né? E a gente está analisando aí a eficiência, está analisando aspectos, por exemplo, como corrupção, etc. Mas, para além disso, eu tenho que saber, realmente chegou aos seus resultados esperados? Então, hoje, a discussão, ela vai um pouco além da prestação de contas. Ela vai além de números, resultado. Então, efetivamente, teve resultado para a população? Teve impacto esse tipo de ação? E aí envolve avaliações de um pouco mais profundas e informações para além de números. Porque a gente percebe que a grande maioria dos portais hoje, eles focalizam os números, mas a sociedade quer saber também, sim, com esse recurso, quantas pessoas foram atendidas? Será que se a gente coloca a relação custo-benefício, será que de fato valeu a pena gastar até para eu saber se realmente, como tu falava, se foi ou não foi o suficiente, se foi a mais, se foi a menos? Isso, você ter padrões de análise que vão além do número em si. Então aqui a gente já quebra um primeiro, vou chamar de um primeiro conceito, né, que a gente já se tornou tradicional pela sociedade, que transparência seria apenas aquela prestação de contas que antigamente ficava no mural da prefeitura, que foi parar num site. Então a gente já parte já quebra esse paradigma, né? Esse é um passo, né? Esse também é importante. Mas não, né? A gente não está menosprezando esse ato, né? Isso. Então também é importante colocar essas informações à disposição. Mas a transparência começa muito antes. Mas ela não fica muito subjetiva? Não, mas é subjetiva. Então tem uma dimensão objetiva de cumprimento da lei, de dados quantitativos, e aí a questão do orçamento. Veja, há uma ligação. Sim. Digamos, começando lá, na campanha eleitoral, né, um governante, um candidato, ele define uma pauta, ele define um projeto. Esse projeto que se mostra no seu plano de governo, ele é discutido com a população e a população elege esse candidato. Ao chegar no governo, ele vai elaborar o plano plurianual, que vai definir as diretrizes dos gastos, dos programas em que, né, seja o prefeito, seja o governador ou a governadora, vão elaborar nos seus anos de governo. A partir disso, ele definem o orçamento. Isso passa pela discussão também com o legislativo. Aí um papel do legislativo na discussão também dos planos de governo. Depois de todo esse processo já envolve transparência, porque a elaboração do plano também deve envolver
envolver a população, também deve estar ligado às políticas e deve atender às leis mais gerais e às políticas, por exemplo, na área de saúde, de educação. Então há uma ligação entre os vários elementos do sistema. Depois, o prestar contas, ele tem a dimensão legal. Então, eu preciso prestar contas porque eu preciso mostrar que eu atendi aos requisitos formais, mas eu presto contas para também ser avaliado. Avaliado onde? Avaliado pelo Legislativo, no sentido da avaliação política do gasto, avaliado pelos conselhos de políticas públicas. Então, o gasto que eu fiz na área da saúde, o gasto que eu fiz na área da educação, está atendendo, está sendo bem feito? Como disse a Carol, está sendo eficaz no combate ao problema a que se propõe combater? E avaliado pela imprensa, aí também um papel muito importante da mídia no controle social, avaliado pela população em geral, e é uma maneira também da população se sentir parte da solução, da população se sentir corresponsável pela qualidade do gasto. Esse passo, antes de nós encerrarmos esse bloco do controle social, desse sentir-se corresponsável, também faz, além dos governantes mudarem a sua postura, mudarem o seu jeito de governar, muda também nós, enquanto cidadãos, a postura passiva em relação à gestão, né? A partir de agora, se eu me interesso, se eu vou em cima, eu participo diretamente, sou responsável pelo sucesso e tenho mais capacidade também de cobrar as mudanças necessárias, né? Muda, todo mundo vai, ou seja, nós, enquanto sociedade, temos que começar a mudar o jeito de tratar a gestão pública, né? Eu acho que aí você toca, no principal ponto, que é justamente, se você exige transparência do outro, se você exige que o outro preste contas, você passa a ser ele presta contas, então você tem que fazer algo. Eu tenho que analisar, né? Eu tenho que... E aí, esse algo, simplificando, pode ser ou recompensá-lo e dizer, bacana, quer dizer, estamos caminhando na direção certa, ou punir também, quer dizer, você não está cumprindo aquilo que era a pauta ou aquilo que o cidadão, né, ou os atores aqui envolvidos nessa política desejam. E aí a gente deve redefinir ou redimensionar os gastos, fazer outro tipo de ação, ou você não serve mais para ser, por exemplo, o político, né, o prefeito ou o vereador. E aí, complementando o que a Paula coloca, então a gente pode perceber isso, que a transparência, ela é um sistema, né? Então a população, ela tem que ter acesso a alguns instrumentos para que a transparência funcione. Não adianta simplesmente eu colocar um monte de informação no site e dizer, então, agora eu sou transparente. Se a população, por exemplo, ela não tem uma possibilidade de aprender como fazer essa leitura, aquilo que você colocava. As pessoas têm que ter acesso, saber como então, o que fazer com essa informação. Depois, que canais eu posso, digamos, se eu não estou satisfeito, reclamar? Né? Depois, que instrumentos de sanção podem existir caso não se cumpra o que está sendo determinado? Ou que tipo de, digamos assim, como o feedback ou essa avaliação que vai ser gerada em termos de resultado, como é que isso vai retroalimentar a própria gestão, redefinir o próprio planejamento? Então, o que falta às vezes muito no Brasil é que os instrumentos de planejamento, eles param ou ali no planejamento, ou no máximo você diz assim, nós gastamos tanto. E não se tem esse processo de retroalimentação para que, de fato, na medida que, porque a transparência, como foi dito pela Paula, ela não vale por si só, ela é um processo de ajuda na tomada de decisão e no próprio aprendizado da gestão. Então, se não tem esses instrumentos, você fica, digamos assim, né, prejudicado nessa retroalimentação, nesse feedback, para transformar, de fato, as práticas. E aí fica algo muito do discurso, como a gente fala assim, é para inglês ver, né? É para as pessoas verem, mas a prática, efetivamente, a prática do gestor, ela muda pouco. Então é importante a gente estar avaliando essa mudança de prática também, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco vamos conversar um pouco sobre como promover esse controle social e como estar atento ao processo de transparência na prática. Como é que funciona no nosso cotidiano? Como que nós, a partir dessa conversa do Gestão em Foco de hoje, vamos poder analisar melhor como está o trabalho dos nossos governantes. Voltamos em instantes. Acompanhe conosco o Gestão em Foco. Nós estamos de volta com o programa Gestão em Foco.
hoje com o tema Transparência e Controle Social. Como nos outros programas, recebendo o apoio do curso de Administração Pública da ESAG-UDESC. Agora já conosco aqui o Jefferson. Jefferson, tens uma experiência para nos passar sobre um pouco do controle interno também, do tempo que tu trabalhou na Prefeitura de Florianópolis. De que maneira essa função, esse exercício do controle interno auxilia nesse processo de transparência? Os controles internos, eles são ferramentas, né, que a administração, tanto municipal ou até mesmo algumas autarquias, né, do governo, tem, que são instrumentos de apoio ao gestor público, né? Então, esse controle interno, ele é um facilitador dentro dessa estrutura de gestão para acompanhar os atos, para se verificar se eles estão ocorrendo dentro da questão da legalidade, da moralidade, e também para transparecer, né, essas informações, esses atos para a sociedade por meio de sistemas específicos, né? E também serve o controle interno como um instrumento de apoio ao controle externo, né, ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele tem hoje um papel de analisar as contas de governo, né, o controle orçamentário de governo, a aprovação das contas da gestão pública, e o controle interno, então, ele seria um instrumento dentro da própria prefeitura ou da gestão pública que auxilia o controle externo, né, eles estão interligados. Né? Apoio também ao controle social, a facilitar essa compreensão que nós falávamos no bloco anterior? A partir do momento que o controle interno ele gera uma informação, um dado que ele fica à disposição, né, eu não acredito que ele interfira diretamente no controle social, né, ele é mais limitado, eu acredito, em termos de gerar mais informação para a própria gestão, né. O controle social, sob o meu ponto de vista, ele auxilia mais numa divulgação, né, numa maior disseminação desse conhecimento, dessas informações para a sociedade, né? O controle interno ele é um apoio à gestão em que ele vai ajudar na melhoria do processo dentro da organização. Complementando isso, acho que o controle interno também, como as prefeituras começam, sobretudo as prefeituras, né, a assumir uma postura de mais transparência. Então, ela tem um papel educativo muito forte em relação aos gestores públicos, para que eles comecem a perceber que, se eles tiverem as informações bem organizadas, se eles tiverem um bom sistema de controle interno, fica mais fácil prestar contas para o Tribunal de Contas, para o Legislativo, para os cidadãos ou para os conselhos. Então, acho que os gestores, aos poucos, estão percebendo que é muito mais fácil trabalhar com transparência. Isso suporta até o próprio planejamento, né? Exatamente, porque você começa a ter mais instrumentos. Então, nessa linha, talvez a gente pudesse ressaltar que as experiências de controle, a ligação entre o controle interno, o controle externo, o controle social mostram a perspectiva sistêmica da transparência, da accountability, da prestação de contas. Se um funciona bem, ele facilita o trabalho do outro, né? E assim se constitui esse sistema de controle que o grande objetivo não é o controle em si, mas é a qualidade da administração pública. Voltaria à qualidade e à participação do cidadão, né? Exatamente. Paula, o Tribunal de Contas tem exercido esse papel de, além de fiscalizar, de aprovar as contas dos gestores, também aproximar esse diálogo com a sociedade, em trazer a sociedade para esse processo como a gente está falando aqui de controle de fiscalização, que às vezes podem parecer termos pesados, mas são necessários, né? Essa participação direta. O Tribunal de Contas, eles têm feito alguma iniciativa. Por exemplo, o Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, eles fizeram, por exemplo, aqui, eles analisam as contas, por exemplo, do governador, né, e enviam um parecer prévio para a Assembleia Legislativa fazer o julgamento. Quem faz o julgamento é a Assembleia Legislativa. Mas o Tribunal de Contas, por exemplo, elaborou essa cartilha mostrando em termos mais simples e de uma maneira assim, bastante detalhada, não só aquele tanto de números, né, mas justamente analisando a qualidade do gasto. Então, há uma tendência que o Tribunal de Contas não fique restrito apenas à dimensão formal do cumprimento da lei, não apenas nos números, mas que analise a qualidade do gasto. E os tribunais têm percebido que, se eles engajam o cidadão no debate, o dado que eles produzem pode produzir mais efeitos sobre a melhoria da qualidade da gestão. Parece que é um novo movimento que a gente vê dos tribunais de uns anos para cá, né? Além dessa relação apenas entre
os órgãos, entre o burocrático, vou ao cidadão para trazê-lo para o centro. Exatamente. Essa é uma tendência ainda incipiente, ainda tímida, ainda estamos começando, mas é preciso que o cidadão ocupe o papel. Então o cidadão também precisa usar esses dados. Ele precisa demandar dados mais qualificados, e aí tanto o Tribunal de Contas como o controle interno vai produzir dados mais qualificados. De novo, a característica sistêmica e a corresponsabilidade dos cidadãos. Mas quando a gente fala em cidadãos, não é o cidadão isolado, né? A gente fica pensando, o cidadão vai lá, entra no site e vai lá no Tribunal de Contas. Não é bem assim. Na verdade, os cidadãos se organizam para fazer esse controle social. E de que forma eles podem se organizar? Então, uma quem está lá em casa acompanhando, o que eu vou fazer agora? Estou aqui, estou sendo provocado por eles nesse programa, o que eu vou fazer? Então, uma primeira forma é via conselhos, né? Via conselhos, então, Conselho de Saúde, Então, se eu atuo na área da saúde, eu devo participar, acompanhar os debates, seja via alguma organização que eu participo, seja via reuniões, por exemplo, do Conselho de Saúde. Nas audiências públicas, também das comissões temáticas, de acordo com a minha área de interesse, no caso da Câmara Municipal. Mas outra forma é via associações. Então, o Jefferson e a professora Carolina também vão mostrar para a gente algumas experiências. Eu queria mostrar uma delas, que é uma experiência que se tornou muito conhecida no Brasil, porque começou assim. Essa aqui é uma cartilha chamada O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, que foi elaborada pela Amarribo, que é uma associação que se chama Amigos Associados de Ribeirão Bonito. É um município do interior de São Paulo, um município pequeno. Um grupo de cidadãos tinha criado essa associação para trabalhar para o desenvolvimento da cidade, assim, para melhorias, projetos de melhorias na cidade. Mas logo no início eles perceberam que tinha um grave problema de corrupção na prefeitura, que envolvia também alguns vereadores. E eles perceberam que como é que eles iam trabalhar pela melhoria da qualidade de vida na cidade e tinham um outro esquema barco criminoso que envolvia muita gente. Então eles começaram a se mobilizar, utilizando os canais que existem já, como o Tribunal de Contas, como o controle interno, como o próprio controle legislativo, e reuniram provas, para denunciar os crimes de corrupção que estavam acontecendo. Então eles criaram toda uma metodologia, conseguiram afastar vereadores, o prefeito, do prefeito foi preso, inclusive depois por conta disso. Eles articularam com a imprensa, tanto local como nacional, saiu reportagem em jornal nacional e tudo, e isso ajudou eles a acabar ou diminuir aquele esquema de corrupção. E fortaleceu o sentimento de que o cidadão pode sim se organizar e fazer algo pela melhoria da qualidade da gestão pública. Até porque o combate à corrupção, já que estamos falando disso, ele é um dos pontos que serão facilitados com essa ação de transparência, com esse controle social, né? Ou seja, nós estaremos mais próximos, evitando de alguma maneira ou abrindo algumas informações não muito claras que podem estar protegendo uma ação de corrupção, né? Exatamente, e a sociedade está cada vez mais intolerante a isso, Esse exemplo mostra, o Jefferson vai falar depois também sobre os observatórios no próximo bloco, e a gente vê recentemente também no governo federal, alguns escândalos, por exemplo, no Ministério dos Transportes, como rapidamente a opinião pública se manifesta e os governantes precisam responder. Então, hoje, a imprensa tem um papel importantíssimo, mas também pelas redes sociais, pela internet, uma notícia que é apurada por um repórter da mídia especializada e que cai na rede, digamos assim, ela alcança uma disseminação e as pessoas se manifestam mais, escrevem para os seus vereadores, para os seus deputados, dizendo, olha, não toleramos esse tipo de postura. Então o cidadão também pode fazer isso, essa pressão direta, mas sobretudo por organizações que vão se especializar tecnicamente também no acompanhamento das informações. Jefferson, tu acredita que essa mobilização, que muitas vezes a gente conversa aqui e fica pensando que o cidadão está um pouco ainda relapso, que nós estamos relapsos a tudo isso. Por outro lado, nós vemos que também não é bem assim, que as informações parece ganhando uma ressonância maior. Acredita que isso está acontecendo? A sociedade está mudando também? Não, eu com certeza acredito, tanto é que eu atuo numa organização que trabalha exatamente com esse foco de controle social, que nós acompanhamos essas informações de transparência, acompanhamos processos licitatórios, acompanhamos o orçamento da prefeitura municipal. Então, tudo que envolve dados é um instrumento técnico, a favor do cidadão. Então, nós analisamos essas informações, verificamos os aspectos de legalidade,
publicamos relatórios e estamos trabalhando, né, para disponibilizar essa informação para o cidadão de uma maneira mais clara, mais objetiva, que ele possa compreender, mas não também só divulgar na linha do que estava sendo discutido no bloco anterior, para que sirva como uma ferramenta que o próprio cidadão ele possa atuar, ele exigir, né, os seus direitos perante o órgão público. Então eu acredito sim que o controle social hoje ele vem sendo disseminado de uma forma bem mais ampla, né? Não só na academia, mas os órgãos públicos eles têm trabalhado diversas iniciativas, como a professora Paula colocou aqui, né? Tem surgido, e acho que é um processo de amadurecimento democrático, né? Que o Brasil ele vem passando nos últimos anos e que ele vem então se fortalecendo, e a tendência no futuro é que o cidadão esteja mais apto a fazer essa cobrança junto aos órgãos públicos, né? Eu sou um cidadão participativo. Estou na minha associação de moradores. Ponto 1. Faço parte de um grupo que então vai estar envolvido com a minha comunidade, com as melhorias necessárias, vai buscar essas melhorias. Agora, o que eu faço? Onde eu vou buscar esses dados? Bem, então, qual o caminho das pedras? Aí depende da área da sua associação. Então, sim, a associação de moradores. Associação de moradores. Pronto, então ela vai acompanhar no Legislativo. Então, veja, o Legislativo tem um papel importantíssimo, aproveitando que a gente está aqui na TV Câmara, né? Então, as associações devem ter uma participação ativa no acompanhamento também do trabalho dos vereadores, nas discussões temáticas que acontecem na Câmara e, sobretudo, no processo de elaboração do PPA, do Plano Plurianual, e da prestação de contas do Plano Plurianual. Então, outra experiência muito interessante que está acontecendo, começou em São Paulo, mas também em várias outras cidades, que exigem que os governantes prestem contas de 6 em 6 meses das metas e dos indicadores de gestão. Então, esse é um aspecto importante para a participação, e que o governante apresenta um plano detalhado no início do governo. Isso se tornou uma lei em São Paulo e outros municípios, é a lei do programa de metas. O plano detalhado com metas, indicadores e por bairro, que essa é uma questão importante, porque quando você divulga dados para investir em saúde, investir em educação, mas espera lá, dados gerais, pronto. Aí quando você divide por bairro ou por distrito da cidade, então você facilita que uma associação de moradores, por exemplo, saiba quantas árvores foi dito que vai ser plantado esse ano na minha rua, no meu bairro, qual creche, e aí você nomina no plano de metas quais as creches, quais as ruas, quais as escolas. Exatamente. Então você dá mais elementos para essa associação, por exemplo, poder controlar. Além disso, é claro, ela pode acessar os portais de transparência. Então a lei da transparência que a gente mencionou obriga os governos a prestarem contas diariamente dos gastos, mas também de um pouco de avaliação de resultados. Existe uma organização chamada Contas Abertas, que criou um índice de transparência. E esse índice de transparência mede a qualidade da informação prestada pelos nossos portais. Inclusive aqui o portal do Governo do Estado de Santa Catarina, numa pesquisa que eles fizeram no primeiro ano, ficou em 6º lugar entre os estados brasileiros. E em 7º no ranking geral, que o primeiro, que eles consideraram mais bem detalhado, com mais informações, com melhor conteúdo, foi o do Governo Federal, o portal da transparência do Governo Federal. Então, o de Santa Catarina é um processo de aprendizagem também, e à medida que o cidadão for usando mais informação e solicitando, também os governos vão qualificando. Mas eu diria que a associação também pode participar nos conselhos, que a gente não pode esquecer que os conselhos são um canal importantíssimo, né, de participação da sociedade. Bom, então está aí. A primeira dica, então, é você estar numa associação, num conselho, e ir em busca, então, desses dados, lembrando sempre que são de direito do cidadão, né? Nenhum servidor público poderá negar o acesso a essas informações, né? Porque já tem acontecido, as pessoas reclamam que vão num órgão, pedem, precisa justificar e dizer o porquê, para que quer aquele dado. Esse é um caso que não só o cidadão muitas vezes tem dificuldades, as próprias organizações da sociedade civil, as ONGs, que é o caso do Observatório Social, também encontram as dificuldades de ter acesso a esses dados, a essas informações, como atas e procedimento de licitação. Mas existe toda uma legislação que é embasada, que você pode buscar nessas organizações e procurar um Ministério Público ou um Tribunal de Contas para entrar com uma solicitação, um pedido dessas informações, caso elas sejam negadas pelo gestor público, né? Nós faremos um breve intervalo, voltamos em seguida, falando sobre transparência e controle social. Então, lembrando, toda a informação é direito
nossos. Enquanto cidadãos, nós temos o dever de buscá-las e o direito de recebê-las. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje discutindo transparência e controle social, buscando subsídios para que nós, enquanto sociedade, possamos analisar e buscar esses dados junto aos órgãos públicos. Jefferson, nós falávamos sobre o Observatório Social, agora entrar um pouco mais na tua experiência. Como que ele funciona e como que ele tem auxiliado nesse controle social dos órgãos públicos? Bom, o Observatório Social de Florianópolis ele foi fundado em 2009, né? Ele pertence a uma rede a nível do Brasil, que é a Rede Observatório Social do Brasil, né? E ele é um instrumento de controle social, ele se configura como uma organização não governamental, né? Que trabalha na área de cidadania fiscal, que é você analisar em como o recurso público ele está sendo aplicado pelo gestor público e se esse recurso está sendo aplicado da maneira legal e se também está gerando economia para o município. Por exemplo, num procedimento de licitação, para dar um exemplo bem simples, se a prefeitura ela vai licitar um lápis, esse lápis no mercado ele pode custar 20 centavos, mas a prefeitura pode estar licitando esse lápis ao custo unitário de R$1. Então o observatório ele acompanha esse edital de licitação, por exemplo, desde do momento em que esse edital é lançado até o momento da sessão pública da licitação. Caso no decorrer desse processo o observatório ele detectar alguma ilegalidade, tanto dentro do edital como um preço acima da média do mercado, nós vamos comunicar à prefeitura para que ela tome as devidas providências. Se ela não se manifestar, nós entramos em contato com a Câmara Municipal, que é o órgão que fiscaliza os atos do Poder Executivo, e se ainda assim nós não obtivermos uma resposta, um parecer sobre esse encaminhamento, nós vamos aí fazer utilização dos mecanismos de controle externo. Então daí a gente vai entrar em contato com o Tribunal de Contas e o Ministério Público para que eles entrem com alguma forma de sanção, né, para corrigir esse ato. E é uma metodologia bem interessante porque ela atua em tempo real, enquanto você tenta detectar antes que o ilícito ou o erro aconteça, né? Porque hoje a atuação do Tribunal de Contas ela é muito a posteriori, né? Ela analisa quando o processo ele já está encerrado. Então essa é a ideia do observatório, você está ali sempre presente, observando, né? Para detectar o problema, a falha, enfim, o ilícito no momento em que ele está acontecendo. E essa iniciativa dos observatórios sociais, em Santa Catarina hoje a gente conta com aproximadamente 9 observatórios, a nível de Brasil em torno de 60 observatórios que congregam essa rede Observatório Social do Brasil. Essa iniciativa ela foi já premiada pela ONU, né, nos países da América Latina como um instrumento, né, muito eficiente de combate à corrupção. Então, ele atua nesse eixo de cidadania fiscal e é um instrumento, então, dentro desse controle social. Então, a gente tem um site para quem quiser acessar, então, do Observatório Social, nós vamos colocar aí na tela. Quem quer participar? Esses dados vão estar no site do Observatório Social e quem pode participar, quem pode procurar o Observatório Social? Qualquer cidadão que tenha interesse em participar, o observatório está aberto, né? Nós funcionamos na Rua Deodoro, no centro de Florianópolis, lá no edifício Marco Polo, 10º andar, sala 1002. E você tem várias formas, você pode atuar como voluntário, que pode ser nessa própria atividade da análise dos editais de licitação, a gente recruta voluntários para fazer pesquisa de preço, ou você pode se tornar um associado do Observatório Social também, onde a ideia é compor grupos temáticos também e desenvolver outras iniciativas, né? Eu dei o exemplo da análise dos procedimentos de licitação, mas existem muitos outros, como organizar feirões de imposto, por exemplo, que também são iniciativas que cabem dentro do controle social, né, e da atuação do observatório. A gente tem na tela também o site do Portal Transparência, professora, que também vem, né, caminhando junto com o observatório. São ações, são projetos que facilitam o cidadão, que dão subsídios para o cidadão compreender todo esse gasto público, né? Isso mesmo. Quando
nós falamos de transparência, em geral nós associamos ao Estado, ao governo. Mas a discussão da transparência hoje, ela abarca todos os setores. Sim. E ela tem muito a ver justamente com essa questão da ética, né, nas organizações. E é interessante mencionar que nós tivemos uma pesquisa internacional feita por um órgão bastante reconhecido no campo, que é Transparência Global, e eles fizeram uma pesquisa pegando amostras de grandes corporações internacionais empresariais, ONGs, organizações da sociedade civil, principalmente ONGs internacionais que atuam em vários países, e também órgãos governamentais. E eles queriam justamente ver onde é que tinha se avançado mais. E surpreendentemente, nós estamos avançando mais no campo governamental, nos órgãos de governo, justamente pela pressão social, pelo controle social, pela pressão da mídia. Estamos avançando menos no campo das organizações não governamentais e no campo principalmente das empresas. Então, quem tirou a menor nota foram as empresas, especialmente no que tange a questão da ouvidoria, de espaços de reclamação, de acesso do consumidor, né, à reclamação, e também a questão da democracia interna, né? Então, em muitas empresas, realmente, por serem empresas privadas, né, os procedimentos internos eles são muito definidos pela própria empresa e não há participação. Então, eu estou colocando tudo isso porque o portal Transparência, que nós vamos depois colocar o site, foi uma iniciativa que visa justamente prestar ao cidadão informações sobre as organizações da sociedade civil, associações, fundações, cooperativas sociais da Grande Florianópolis, que atuam em diversas áreas, saúde, educação, assistência social. E, de fato, é o primeiro portal no Brasil nessa categoria. Nós temos experiências internacionais de bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Os maiores portais de transparência de ONGs estão nos Estados Unidos, na Inglaterra. E nós, justamente, o ICOM, que é o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, que é o promotor dessa iniciativa, eles basearam-se nesses portais e construíram um portal que envolve informações tanto sobre o que são essas organizações, o que elas fazem, qual a missão. Até porque muitas delas recebem recursos públicos, né? Muitos recursos públicos. Inclusive, algumas organizações, é interessante ver, hoje no Brasil, tem algumas organizações não governamentais que recebem mais até do que uma prefeitura, que recebem recursos internacionais, que recebem recursos de indivíduos, que recebem recursos de empresas. Então, hoje o cidadão quer saber também, quando nós falamos esfera pública, nós abrangemos também essas organizações. A gente não está vendo a esfera pública apenas como o Estado e o governo, mas também essas organizações que estão atuando, prestando serviços públicos e que precisam prestar contas disso. Até é importante a gente tentar ainda aprofundar um pouquinho mais sobre isso, que quem está em casa deve lembrar quando acompanha as sessões ordinárias, por exemplo, da Câmara Municipal e observa que são votados os chamados convênios, né, entre diversos órgãos da Prefeitura com as associações, as ONGs. Como é delicado e como é importante nós acompanharmos que é o meu recurso, né, parte do meu imposto, está indo subsidiar uma ação importante, fundamental, necessário, que muitas vezes o poder público não consegue executar, mas eu preciso estar atento também lá, né? Exatamente. Essa é a ideia do portal, inclusive de produzir informações para além das questões financeiras ou números, mas informações em termos qualitativos também. Então, nós temos uma dimensão que é quem elas são, então quem governa essas organizações. Isso é um aspecto muito importante, né? Quando a gente vai contribuir para uma organização, a gente quer saber quem está por trás dessa iniciativa, né? Quem gerou essa organização, etc. Para onde vai o recurso? Então, também o que elas fazem, quais os resultados que elas obtêm, como elas gerenciam esses recursos. Então, quanto vem de recurso, quanto elas aplicam, onde elas aplicam e com quem elas trabalham. Então, com quem elas fazem parceria. É um instrumento muito interessante que não e é interessante mencionar isso, o ICOM partiu da ideia de que era necessário primeiro pensar um instrumento que fosse construído pelas próprias organizações, porque uma coisa que a gente vê também na transparência é que muitas vezes os mecanismos de controle eles vêm de cima para baixo, por isso que às vezes eles não funcionam. Então vem uma lei que é ditada de cima para baixo, mas não se tem os instrumentos efetivos para a gente volta lá no início, né? Como que eu vou entender tudo isso? Exatamente. Então, a ideia do portal foi construir os indicadores junto com as organizações
construir o portal junto com as organizações. Então foi um ano de preparação com 30 organizações da Grande Florianópolis que contribuíram para essa construção, e depois o portal foi colocado no ar. Hoje já existem 50 organizações participando, e nós teremos mais 50 organizações que vão participar a partir desse ano. Vamos repetir o endereço do site? É o www.portaltransparencia.com.br. Eu só queria dar um recado: as organizações que se interessarem em participar do portal, o portal é gratuito, público e gratuito, e nós estamos na ESAG, em parceria com o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, organizando um curso de formação para os gestores de organizações da sociedade civil que queiram se inserir no portal. Esse curso já começou, inclusive o Observatório Social faz parte, mas nós estamos com inscrições abertas, porque como o curso é modular, as organizações podem participar. Certo. Para a gente encerrar, Jefferson, para ti, o que beneficia o cidadão o controle social? Por que é importante, o que o controle social vai mudar na minha vida enquanto cidadão? Acho que muda na minha vida enquanto cidadão porque ele dá o caminho das pedras, né, para o cidadão, porque muitas vezes ele se sente acuado diante da magnitude, muitas vezes, do próprio poder público em buscar uma informação, por mais simples que ela seja, né? Ele se sente acuado. Então, o controle social, com todo esse aparato, com todas essas instituições, né, se torna mais fácil para ele, né, buscar essas organizações que estão em defesa, né, do seu direito. Então, acho que nesse sentido o controle social ele fortalece, né, a cidadania, né, e dá esse respaldo para o cidadão buscar mais o seu direito, né. Professora, a transparência está se tornando uma cultura já, então? Podemos dizer que ela vai se consolidando já no meio entre nós? Com certeza. Eu costumo dizer que a transparência é um passo importantíssimo da democracia. Mas se nós fortalecemos a nossa democracia, vai ter um momento que a gente não vai precisar mais mostrar que somos transparentes. Isso vai estar implícito nas nossas práticas. Então, é o que a gente deseja. Eu acho que nós estamos nesse processo de aprendizado para que um dia, né, nossa democracia seja tão transparente que isso faça parte do nosso cotidiano e a gente não precise mostrar que a gente é. Mas na nossa prática, nas nossas ações, isso vai ficar evidente. Então, eu acho que democracia e transparência são duas coisas muito juntas, né? E necessárias, né? Necessárias, sem dúvida. Jefferson, antes da gente, já estamos encerrando, nós falávamos, para quem não sabe, São José também começa a trabalhar o seu observatório social, né? Vamos esperar para logo, já temos esse auxílio. Mas quem está nos acompanhando, que quiser mais informações, pode procurar o Observatório Social de Florianópolis para ter todo o encaminhamento. Isso, pode nos procurar pelo telefone lá, que é o 3024-8900, né? Ou na Rua Deodoro, lá no edifício Marco Polo, 10º andar, sala 1002, que estamos lá das 8 da manhã, sempre às 6 da tarde, dispostos a atender qualquer cidadão nas informações que ele necessitar. Que bom. Agradeço então ao Jefferson Damer, do Observatório Social de Florianópolis, que é também administrador público, formado pela ESAG, né? Isso, exatamente. Obrigado, Jefferson. Obrigado, também. Obrigado, professora Carolina, Obrigada, diretora de extensão da ESAG. Agradecer a professora Paula, que esteve conosco também nos blocos anteriores, participando então do Gestão em Foco, que teve hoje como tema transparência e controle social. Lembrando que são caminhos fundamentais. A nossa participação é que vai transformar a sociedade, vai fazer que os administradores públicos, os gestores eleitos por nós, mudem também as suas práticas. Somente com a nossa presença isso será possível. Voltamos na próxima semana com Gestão em Foco, com um novo tema, tendo esse apoio do curso de Administração Pública da ESAG. Acompanhe conosco aqui na TV Câmara São José.